Aleluia. Boa tarde a todos, a paz de Cristo. Eu gosto sempre de começar com duas perguntas, então vamos lá. Primeira, você está feliz com Jesus? Segunda, Jesus está feliz com você? Só checando. Um dia eu vi alguém pensar em voz alta, tem esse outro lado. Falei, tem esse outro lado. Gente, que alegria estar aqui com vocês e poder repartir do pão sagrado da palavra com vocês. Fiquei muito empolgado, entusiasmado, em primeiro lugar, com a idealização e a realização da conferência. Segundo, chegar e ver vocês esse tanto de gente no sábado o dia inteiro. Né? Isso realmente revela algo a respeito do seu coração, da sua fome, do seu desejo. Deus seja louvado por isso. Eu quero compartilhar algo com vocês. Eu vou tomar como meu ponto de partida Colossenses capítulo 2. E nós vamos ler os versículos 2 e 3. Mas antes de começar a leitura e compartilhar o que Deus colocou no meu coração, eu queria em primeiro lugar te encorajar a ler mais. Em especial, obviamente, a Bíblia. Né? Eu sempre conto a mesma história da maioria dos lugares que eu vou. Quando eu e meus irmãos éramos ainda pré-adolescentes, papai tirou a televisão de casa. E um dia nós chegamos, não tinha mais TV. E quando meu irmão mais velho, em nome do sindicato dos filhos, frustrado com a descoberta, né? Aquilo que nos fez virar, a gente brinca, a gente virou televizinho. Tinha que assistir a TV na casa do vizinho. Meu irmão perguntou ao papai, cadê a TV? Ele disse, eu vendi. Meu irmão falou, por que? Vai comprar outra? Meu pai disse, não. Aí ele falou, vamos ficar sem? Meu pai disse, sim. Né? E ele falou, por quê? E meu pai disse assim, porque filho meu não cresce só vendo TV e jogando videogame. Se é que dava para chamar de videogame, o gráfico terrível daquela época de antigamente. Né? Mas uma verdade que a gente entendeu e papai fez a gente abraçar na mar. Eu lembro que naquele dia ele falou, vocês vão aprender a ler. E a partir daquele dia, além da leitura bíblica, que era obrigação em casa, ele fazia a gente pegar um livro por semana na biblioteca da escola. A conta que a gente não fez, né, é que o ano tinha 52 semanas. E ele fazia a gente ler essa média aí de uns 50 livros por ano. E no início foi um negócio meio chato, depois foi virando hábito. O hábito virou prazer e hoje é um dos grandes motivos de gratidão que eu tenho a Deus, né, no coração. Então eu quero te encorajar, não me diga que você não tem tempo. Você provavelmente só administra mal isso. Né? Se você der uma olhada lá naquele aplicativo que mostra quanto tempo você gasta no celular, você vai descobrir muito tempo gasto na coisa errada. Eu cheguei a ficar 2 anos sem ver um filme. Numa época que a gente não tinha celular, o entretenimento era outra coisa. Porque eu pensava, cada um desses momentos me permite me dedicar ao que eu realmente quero, que é o estudo da palavra de Deus. Jesus fala quando, né, em 2 parábolas em Mateus 13, de alguém que encontra um tesouro, uma pérola de grande valor, ele abre mão de todo o resto para adquirir aquilo. Quando a gente realmente começa a entender o valor e a importância das Escrituras, isso deixa de ser só uma obrigação. Deveria ser para mim e para você uma grande paixão, uma grande inspiração. E na minha fala agora à tarde eu vou tentar te inspirar em relação a isso. Além da leitura bíblica, uma outra coisa que me ajudou muito, né, foi a leitura de bons livros cristãos e que me ajudava a entender na Bíblia aquilo que eu ainda não tinha descoberto sozinho. Né? Então, também quero te encorajar a isso. E falando em livros, me perguntaram se eu trouxe livros. Eu não trouxe, não sei nem dizer por que não, principalmente para um público como vocês. Mas a gente tem uma chance de resolver isso. Ano passado, antes mesmo de saber da pandemia, já em 2019, eu tomei a decisão que em 2020 eu ia parar e eu ia estudar e escrever como eu nunca tinha feito na vida. Então, só no ano passado foram 4 livros que eu escrevi. 3 já saíram, o próximo vai sair agora no mês de novembro pela Editora Vida. É um livro onde nós vamos tratar dos assuntos de lei e graça. Provavelmente eu toque nesse assunto agora à noite. Mas nós temos aqui no telão os 3 livros que eu publiquei esse ano, né, que são os novos. Revelação, o caminho para a realização. Esse amarelinho, descubra quem você é e potencialize seus resultados. Nesse livro a gente fala de identidade e produtividade. Daniel 11:32 diz, o povo que conhece seu Deus será forte
e fará proeza. O conhecimento de Deus, que é o que definimos por revelação, afeta quem você é e aquilo que você faz. Eu escrevi esse livro pensando principalmente nos líderes de célula, né? Mas inevitavelmente ele vai afetar todo cristão, e eu fiquei muito empolgado com a chegada dele. Publicamos também o livro Como Deus Transforma Tristeza em Alegria, né? E acredito também ser uma outra mensagem muito importante. E, pela primeira vez, esse é o 21º livro que eu escrevi, mas o primeiro com a minha esposa, Como Flechas. Primeira vez nós escrevemos algo juntos, eu e minha esposa, preparando e projetando os filhos para o propósito divino. Esse livro fala só de criação de filhos e de prepará-los para viver o cumprimento do propósito. Nós fizemos um esquema interessante. Você pode acessar ou o site loja.orvalho.com e achar o banner com os 3 livros juntos, ou acessar aí o QR Code, se ele funcionar aí essa distância para você. E os materiais, além de um desconto, além de estar com frete gratuito, está sendo parcelado em 10 vezes sem juros. Eu não ganho nada com a venda dos livros, a gente só alimenta a estrutura do ministério. Então, fico muito à vontade para encorajar você a adquirir, né? Se você realmente estiver interessado, eu acho que essa é uma forma da gente compensar o que eu não trouxe. Bom, vamos lá. Colossenses capítulo 2, versículos 2 e 3. O texto sagrado diz assim, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. O texto sagrado diz assim, faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Vou repetir principalmente o finalzinho do verso 2 e o 3. Para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Bom, provavelmente quando criança você já deve ter brincado em algum tipo de gincana. Isso para mim acontecia no contexto da igreja, dos acampamentos, né, da caça ao tesouro. E apesar de toda a brincadeira de criança, existem alguns adultos que vivem mesmo do negócio da caça ao tesouro. De vez em quando você lê a respeito de algumas descobertas, né, de algumas relíquias encontradas que valem muito. E o que motiva alguns deles a muita dedicação, a muito trabalho, às vezes a anos de perseguição obstinada, é que eles entendem o valor daquilo que estão procurando. Eu acredito que esse desenho, quando a Bíblia fala a respeito de Jesus, e diz que nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, nós precisamos ter essa visão de entender o valor da sabedoria e do conhecimento que estão ocultos em Cristo. E se tivermos essa perspectiva, acredito que isso vai nos ajudar a nos mover nessa busca, né, por esse tesouro, por essa recompensa. Eu tive o privilégio, como falei antes, de nascer e crescer no lar cristão e ter sido orientado a respeito da leitura bíblica. Mas muitas vezes, papai, antes mesmo de nos inspirar, de nos fazer entender a importância, o tesouro que estava lá, ele queria criar a disciplina. E durante muito tempo, a leitura bíblica para mim, às vezes, era algo chato. Eu me lembro de uma ocasião que eu cheguei da escola e pedi para meu pai, olha, vai ter uma excursão, nós vamos fazer algum passeio, mas o senhor precisa assinar essa autorização, senão eu não posso ir. Meu pai olhou para mim e falou, vai ler 7 capítulos do Evangelho de Mateus, volta e eu assino. Eu falei, lá vou eu porque eu quero ir para a excursão. E quando eu comecei a ler o primeiro capítulo de Mateus, fulano gerou Beltrano, que gerou Ciclano, que gerou fulano, eu pensei, meu Deus, era melhor ler uma lista telefônica. Pelo menos os nomes iam ser ainda mais atuais, né? E durante uma época não houve prazer, não houve alegria nisso. A grande mudança na minha vida começou a partir de uma experiência com o Espírito Santo aos 15 anos de idade, né? A Bíblia chama de o Espírito da Verdade. E ele começou a me guiar, a entender o que era esse tesouro e a buscá-lo. Então eu tentei fazer um ajuste no processo. E ao criar os meus filhos, eu tentei mostrar para eles que muito mais do que a obrigação, do que a disciplina, né, que havia um tesouro que merecia ser buscado. E nós criamos essa cultura dentro de casa. Meu filho Israel, que é o mais velho, hoje ele está com 23 anos, mas quando ele completou 6 anos de idade,
nós tivemos uma conversa, eu dei para ele uma Bíblia de presente. Ele já ganhou uma Bíblia quando nasceu. Isso lá em casa, meu pai fez comigo, com os meus irmãos. Eu sou o do meio de 3 irmãos. E eu decidi continuar a tradição do clã e dei de presente uma Bíblia para cada um dos meus filhos quando nasceram. Mas era uma versão atualizada de Almeida. Minha mulher é pedagoga, ela trabalhou muito cedo a alfabetização dos meus filhos, aos 5 anos de idade. Eles começaram a ler. Quando meu filho fez 6 anos de idade, a leitura dele já era razoavelmente boa. Então eu dei de presente para ele uma Bíblia de uma versão mais fácil. E falei, filho, está aqui, ó, sua primeira Bíblia de adulto. Isso aqui é o texto inteiro, não é aquelas histórias curtas, não tem ilustração. Falei, tu está virando homem, está na hora de começar a ler. E eu lembro que ele olhou para mim e falou, papai, o que eu preciso para ler a Bíblia em 1 ano? Foi iniciativa dele. Eu falei, filho, vamos fazer a conta? Aí puxei a calculadora na frente dele e falei, a Bíblia tem 1.189 capítulos. Dividido pelos 365 dias do ano, exatamente, pelos 365 dias do ano, falei, a conta vai dar aqui 3,25. Ou seja, você tem que ler 3 capítulos e 1/4 de capítulo por dia para ler a Bíblia em 1 ano. Ele falou, como é que mede esse 1/4? Eu falei, não mede. Vamos fazer o seguinte, você, dia par, você lê 4, dia ímpar ali, segunda, terça, você lê 3. Depois acabei resolvendo facilitar a vida dele, e nós fizemos outro ajuste. Falei, de segunda a sexta, dia de aula, você lê 3 capítulos. Sábado, domingo, dia que não tem aula, você lê 4. E meu filho, por conta do temperamento, da natureza dele, que é mais disciplinada do que acho que todo mundo lá em casa, ele acordava. E a primeira coisa que fazia, porque eu tive esse treino em casa, meu pai não deixava ler nem o gibi, que o pastor Josué mencionou, antes de ler a Bíblia. Não se fazia nada antes de ler a Bíblia. Então, ele ia lá e lia aqueles capítulos da Bíblia logo quando acordava. Gente, quando faltava 2 ou 3 semanas para completar os 7 anos de idade, meu filho terminou de ler a Bíblia a primeira vez. Então, não me diga que você não tem tempo para ler 3 capítulos por dia. Dá para parcelar um de manhã, um no almoço e outro à noite. Então, ao completar os 7 anos, ele decidiu, vou ler a Bíblia de novo em 1 ano. E ele fez. Aos 8 anos, ele leu a 3ª vez. Mas quando entrou nos 9, ele falou, papai, estava aqui fazendo as contas, se eu ler 7 por dia, eu leio a Bíblia 2 vezes no ano. Falei, exatamente. E ele passou a ler 7 capítulos todo dia. Aos 11 anos de idade, ele já tinha lido a Bíblia 9 vezes. Eu conheço uns pastores que estão devendo essa ainda. E sabe, isso não precisa ser um peso. Pode haver no seu coração uma grande motivação, se você entender o tesouro. Eu já cheguei a ler a Bíblia 2 vezes, de capa a capa, num mês. Uma vez na vida. Outro dia alguém falou, diz que o senhor faz isso sempre. Falei, lenda urbana. Fiz isso uma vez só. Mas se nós entendemos o tesouro, a dedicação vai ser outra. Quem está entendendo aí, diga amém. Então, com isso em mente, eu vou compartilhar de uma forma resumida o que está no meu coração. Mas de vez em quando me pergunto, pastor, o senhor se dedicou ao longo dos anos a estudar a Bíblia por causa do seu chamado de ensino? Falei, não. Eu comecei a estudar porque eu queria entender, porque eu queria viver. E depois que eu passei a viver e a coisa começou a funcionar na minha vida, eu comecei a ter um grande interesse de compartilhar com os outros. E foi no momento do grande interesse de compartilhar com os outros que eu comecei a entender a natureza do meu chamado. Então não se tratava de mero e simplesmente preparar-me para o ministério. Você não precisa de conhecimento bíblico apenas se tem um chamado para o ministério. Todo mundo precisa de conhecimento bíblico. Aliás, Deus disse a Josué que se nós atentamente ouvimos a sua voz, tivemos o cuidado de meditar diariamente na Escritura, de colocar em prática, nós vamos prosperar em todas as coisas. Então não importa o seu chamado, a palavra de Deus vai te fazer prosperar não só no relacionamento com Deus, mas em consequência em todas as outras áreas da sua vida. Minha caçula, minha filha Liz, ela sempre amou música. E durante muito tempo, ela, diferente do irmão, ela não queria ler a Bíblia toda, ela ficava só no livro dos Salmos. Todo dia lendo, cantando os Salmos. Eu dizia, filha, você tem que ler o resto da Bíblia. Eu dizia, papai, quem vai ser pregador é o Isra. Eu vou ser da adoração. Eu falei, filha, preste atenção. Algumas das pessoas são referências para você na adoração. Só tem boas composições porque tem fundamentação bíblica. Tem muita gente cantando bobagem. A melodia é bonita, mas tem gente cantando bobagem doutrinária. Se você quer ser um instrumento de Deus na música.
entenda que ela tem um poder didático extraordinário. Ao longo do tempo, ela tem sido um grande instrumento, mas você vai ter que conhecer as Escrituras. E nós tivemos que trabalhar isso também com ela, né? Hoje eu olho para eles crescidos, os dois, né? Decidiram cursar teologia, cresceram amando a palavra de Deus. E eu quero te garantir, é possível fazer isso não só por obrigação. Mas eu quero tentar resumir a nossa noção de tesouro, que tem norteado a nossa casa no estudo das Escrituras, baseado nesse texto, que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, em primeiro lugar, eu e você precisamos reconhecer que há uma progressividade no conhecimento de Deus. O próprio apóstolo, ele faz aqui algumas declarações com uma plena convicção do entendimento, né? Isso sugere plena convicção que nós podemos e devemos crescer nessa convicção. Aliás, em Filipenses, no capítulo 1, o apóstolo Paulo também usa essa linguagem, essa ideia de progressividade, quando, mencionando as orações que ele fazia pelos filipenses, ele ora e diz assim: que o amor de vocês aumente mais, Filipenses 1:9, mais e mais em todo conhecimento, em toda percepção, né? Esse aumente mais e mais em todo conhecimento, ele de novo enfatiza algo que lá em Filipenses 3, ele também vai repetir, né? Sobre essa progressividade do conhecimento. Ele fala a respeito de Cristo, eu quero conhecê-lo. Não quer dizer que ele não conhecia nada, mas ele sabia que existia mais, que há uma progressividade no conhecimento. E o que eu percebo, olhando para a vida de Paulo, é que ele entendeu uma jornada de descoberta. Quando eu falo uma jornada de descoberta, eu e você precisamos levar em conta que quando o Senhor Jesus apareceu a Paulo, por ocasião da sua conversão, eu fico tentando imaginar o impacto poderoso que isso teve. O Senhor já garantiu que não era a única vez que Paulo veria. Quando ele está diante do rei Agripa, testemunhando sua conversão, ele diz em Atos 26:16, levante-se, fique em pé, o Senhor falando para ele, eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Ou seja, uma das primeiras coisas que ele descobriu no que diz respeito ao relacionamento com Jesus, é que independente do impacto daquela revelação, ele teria mais revelações. Ele teria uma jornada de descoberta a respeito de verdades. Em Gálatas 1, ele diz, o evangelho que eu compartilho eu não recebi de homem algum, mas eu recebi do Senhor. Escrevendo aos Coríntios, ele diz, eu vos entreguei o que eu também recebi do Senhor. E Paulo viveu essa jornada de descobertas, de revelações atrás de revelações. Agora, quando a Bíblia diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, a ideia de Deus tê-los escondidos não é para que eles permaneçam escondidos, mas para que eles possam ser achados, descobertos, né? Assim como, por exemplo, através do profeta Jeremias, né, o Senhor declarou, eu serei achado de vós. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E ele diz, eu serei achado. O propósito da busca é que ela nos leve a encontrá-lo, né? Que ela nos leve a, de fato, viver essa descoberta. Acredito que para isso, eu e você vamos precisar entender a importância de um relacionamento com o Senhor Jesus, que envolve não só a vida de leitura e meditação bíblica, mas também envolve uma vida de intimidade, baseada, né, numa comunhão diária, em vida devocional, em vida de oração, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam, pastor, aquilo que o senhor prega, o senhor normalmente recebe de Deus quando está lendo a Bíblia? Eu digo, normalmente não é quando eu estou lendo. Eu procuro ler bastante. Mas a maioria de tudo aquilo que eu entendo, que afeta a minha vida, que eu compartilho, me vem quando eu estou orando. Jeremias 33:3, Deus diz, invoca-me, que te responderei. Muita gente para só aí. A vida de oração dele é, eu peço, Deus atende e nada mais. Mas Deus termina dizendo, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Oração deveria ser parte de um ambiente de revelação, de entendimento, onde a palavra, né, começa a ganhar terreno na minha e na sua vida. Aprender de Jesus e toda a transformação que vem como fruto desse conhecimento precisa ser destacado. Quando Jesus diz aos seus discípulos, aprendei de mim, né, ele não falava apenas do conceito teórico,
ele não falava apenas de observarem o seu exemplo de mansidão e de humildade, mas ele está falando de um aprendizado contínuo. E eu e você precisamos ter em mente que há uma jornada de descoberta, essa jornada é contínua. Quem está entendendo, diga amém. Dito isso, e eu preciso que vocês me ouçam bem depressa para dar tempo de eu falar tudo. Dito isso, eu queria que a gente levasse em consideração um elemento da tipologia bíblica. Eu, particularmente, amo a tipologia bíblica. Né? Eu gosto de dizer que o Velho Testamento ilustra o Novo, enquanto o Novo explica o Velho. Deus faz, muitas vezes, declarações explícitas a respeito de alguns assuntos, mas em outros lugares, né, nós encontramos tudo aquilo na forma de alegorias. Paulo explicou muito essas coisas. Né? Escrevendo, por exemplo, aos Gálatas, ele fala, né, a respeito de Abraão, que tinha tanto Sara como Agar como esposa. Ele fala de duas alianças e ele mostra, né, parte do simbolismo, da alegoria. Hebreus capítulo 10, verso 1 diz que a lei não tem a imagem exata das coisas, mas a sombra de bens vindouros. E uma coisa que me chama a atenção quando falamos a respeito da palavra é a declaração que Deus faz a respeito do maná, ao longo das Escrituras, na sua simbologia, e também quando a gente fala em termos de aplicação prática, pessoal, no Novo Testamento. Nós sabemos que o maná foi enviado por Deus enquanto o povo estava naquela jornada da saída do Egito até Canaã. Quando eles entram na terra prometida, comem do fruto da terra, o maná cessa. Então, tecnicamente, só aquela geração teve acesso ao maná, ninguém antes, ninguém depois. Mas em Apocalipse, no capítulo 2 e no versículo 17, o Senhor Jesus, falando ao anjo da igreja de Pérgamo, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, diz algumas traduções, a minha, que eu estou lendo, a Nova Almeida, diz: ao vencedor darei do maná escondido. Que declaração é essa do Senhor Jesus? Ao vencedor eu darei do maná escondido. Eu e você precisamos de fato entender e compreender algo. Né? Por exemplo, na carta à igreja de Tiatira, o Senhor faz menção de Jezabel. Ele está falando de um episódio, né, relacionado com os relatos do Velho Testamento. O Senhor faz menção de gente que carregava a doutrina de Balaão. De novo, ele está fazendo menção de outro episódio do Velho Testamento. Em 1 Coríntios 10, no verso 11, Paulo falando dos registros da história de Israel, ele não trata disso só como se fosse um registro histórico, mera cronologia de um povo que viveu outra aliança, desconectado conosco. Ele diz: essas coisas foram escritas para nosso exemplo, para nossa advertência de quem são chegados os fins dos tempos. Então há muita lição a ser extraída. E Jesus vem direto nessa simbologia do maná. Quando a gente fala do maná, nós não temos muito mistério para entender o que é. Mas quando se fala a respeito do maná escondido, eu particularmente entendo que Jesus não está falando apenas de algo que estava escondido lá no céu. Ele fala de algo que as pessoas que estão ouvindo conseguiriam, de fato, entender e compreender. Mas antes de falar da característica do maná escondido em si, eu quero lembrar você que o Senhor Jesus relacionou, nas suas declarações, nas suas afirmações, o Senhor Jesus relacionou o maná com a palavra de Deus. Em Mateus, no capítulo 4, no versículo 4, quando Jesus está na fase final daquele jejum no deserto, né, é tentado pelo diabo a respeito de transformar pedras em pães, a resposta de Jesus em Mateus 4,4 é: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu particularmente gosto muito da maneira como Jesus trata, né, a palavra de Deus com essa ideia de alimento. Uma vez pregaram para um ministro, né, fizeram uma pergunta para um ministro, ele tinha muitas marcas de intervenções, de milagres na sua vida, no seu ministério, mas perguntaram para ele por que, de uma forma geral, parece que para os crentes é tão difícil viver esses aspectos da intervenção de Deus, do sobrenatural. A resposta dele foi a seguinte: ele falou: o problema da maioria dos crentes é que eles alimentam o corpo com 3 refeições quentes por dia, mas alimentam o seu espírito com um sanduíche frio por semana. E depois, eles esperam ter uma fé firme. Se a fé vem por ouvir a palavra, e nós nos expomos tão pouco a ela, como esperar uma grande fé? Nós precisamos entender que a palavra é um alimento espiritual.
E eu olho para muito crente raquítico e está faltando vitamina B, Bíblia, né? Está faltando sustento. Mas, além de Jesus trabalhar a ideia e o conceito do pão, quando ele diz nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele está fazendo uma citação de Deuteronômio 8:3, que diz, ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná que vocês conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. A declaração de Deuteronômio só dizia de algo que procede da boca do Senhor. Jesus fala das palavras, que o que procede da boca é a palavra. E ele faz essa relação do maná com a palavra de Deus. A partir do momento que a gente entende que o maná figura a palavra, talvez seria interessante observar o que é que figura a arca. A arca é uma figura do próprio Cristo. Ela era feita de madeira revestida de ouro. Na tipologia do tabernáculo, madeira fala de humanidade. O ouro fala tanto da glória como da divindade. E ele é quem combina esse elemento de humanidade e divindade, 100% de um, 100% de outro. A arca, ela representava o lugar da manifestação de Deus. Em Êxodo 25, quando Deus orienta Moisés sobre a construção do propiciatório, a tampa da arca, ele diz, ali virei a ti e falarei contigo. Alguns acreditam que a expressão usada na adoração, que Deus está entronizado entre os querubins, veio a partir do entendimento de que a glória de Deus se manifestava ali no tampo da arca, entre aqueles querubins que Deus tinha orientado Moisés a fazer. Em Números 10, 35 e 36, cada vez que a arca levantava, e ela é que ia à frente, quando o acampamento de Israel se movia, Moisés dizia, levanta-te, Senhor, e sejam dispersos diante de ti os teus inimigos. Quando a arca encontrava repouso, né, ele dizia, volta, Senhor, e encontra repouso entre os milhares de Israel. Eles tratavam a arca como algo que simbolizava a presença de Deus. Quando a arca é perdida e se declara, Icabode, foi-se a glória de Israel, a glória não era a arca, é porque ela simbolizava a presença de Deus. E Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Agora, o que eu acho interessante é que o Senhor Jesus fez uma promessa, eu vou dar do maná escondido. Quando você olha durante aqueles praticamente 40 anos em que o maná foi liberado, só existe uma coisa que se encaixa na característica de maná escondido. Deus mandou que uma porção do maná fosse tomada. Se você estiver anotando, você pode dar uma conferida comigo em Êxodo 16, 33 e 34. Deus mandou que uma porção do maná fosse tomada. E ele diz o seguinte, Moisés disse a Arão, pegue um vaso, ponha nele 2 litros de maná, coloque-o diante do Senhor para que seja guardado para as futuras gerações. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim Arão o colocou diante da arca do testemunho para o guardar. A única declaração de um maná escondido é aquele que estava dentro da arca. A arca era um caixote, não tinha janela, né? Ela era uma caixa de madeira, revestida de ouro por dentro e por fora, com a tampa de ouro puro, né? A tampa propiciatório não tinha madeira. Esse maná ficou guardado. Deus disse que era um testemunho, todo mundo sabia que estava lá, mas ninguém via. Essa alusão ao maná escondido é uma referência ao maná que permanecia guardado dentro da arca. O escritor de Hebreus também menciona isso em Hebreus no capítulo 9, no versículo 4, quando ele diz o seguinte, né, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, está falando do lugar além do véu, a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Tudo isso ficou guardado dentro da arca. Agora, se a arca simboliza Cristo, o maná simboliza a palavra, a Bíblia está dizendo que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Nós temos um claro paralelo, de que em Cristo se encontra escondido um tesouro. E esse tesouro está relacionado não apenas com coisas que Deus não revelou porque Ele não queira. Mas Jesus está dizendo, eu vou dar ao vencedor do maná escondido. Ele está dizendo isso não está escondido para permanecer escondido. Eu quero entregar esse tesouro a alguns. Agora, só existia uma forma de alguém ter acesso àquele maná escondido. Era se ele levantasse a tampa da arca e fosse espiar dentro, o que na antiga aliança não era permitido. Alguns homens fizeram isso e experimentaram juízo. Mas hoje eu e você podemos nos relacionar com a pessoa de Cristo, aquele a quem a arca simboliza.
E nós podemos desenvolver um relacionamento de intimidade tal que nós temos acesso ao maná escondido, a todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Eu não sei você, mas eu fico empolgadíssimo com isso. Isso nos aponta para onde? A minha preocupação em tentar incentivar você ao estudo da palavra de Deus é te empurrar na direção certa. Paulo escreve aos Coríntios, ele diz no capítulo 8 que a ciência incha, conhecimento pelo conhecimento, só deixa a gente orgulhoso. Nós precisamos entender um nível de conhecimento que nos impacta, que nos transforma, que nos molda, né, que nos quebranta, e não o conhecimento pelo conhecimento. Não se trata da razão, né, não se trata de algo que você possa se orgulhar, como se você em algum momento dissesse uma mente brilhante que entende as coisas. Porque quando você está vivendo de revelação, quando você começa a ter acesso, né, a um tesouro, que você sabe que é Deus que te entregou, não é você que conseguiria ter acesso a ele sozinho. Não existe, no final das contas, motivo de orgulho a não ser de gratidão. Então, nós precisamos, inclusive, ao provocar as pessoas a essa paixão pelo estudo, empurrá-las na direção certa, mas com a motivação certa. Porque muitas vezes nós estamos fazendo a coisa certa do jeito errado, né? Eu, por exemplo, outro dia, recebi de Deus essa graça, esse presente, de andar em todos os meios. Pense em algo que existe no nosso mundo, no nosso universo evangélico, é diversidade. E eu tenho aprendido a apreciá-la, né? Paulo escreve aos Gálatas e diz que o Deus que operou eficazmente o apostolado da circuncisão em Pedro, operou eficazmente o apostolado da incircuncisão em Paulo. Deus trabalha na diferença. E eu tenho aprendido muito com gente diferente, com gente que pensa de forma diferente, né? Tenho podido também, de vez em quando, fazer o outro papel, não só de aprender, né? Como fizeram, Paulo tinha um casal que o servia, que era Priscila e Áquila, e a Bíblia fala que esses dois deram uma calibrada no Apolo, né? Que precisava de um alinhamento doutrinário, e eles deram uma melhorada no rapaz para que ele se tornasse ainda mais útil para o reino de Deus. De vez em quando eu também tenho essa outra oportunidade. Mas eu me lembro de uma ocasião, eu fui pregar numa outra igreja, e o colega que me chamou, a gente concorda na maioria de todas as doutrinas essenciais. Mas tem um ponto, um aspecto, que eu colocaria mais como secundário do que como principal. E eu lembro que, quando entramos no carro, estava indo para a igreja dele, ele tocou no assunto, meio que quase que num tom de deboche. Você é daqueles que acredita nisso? Eu falei para ele, meu amigo, eu sou daqueles que acredita nisso. Mas antes que você comece essa briga, eu quero que você saiba duas coisas. Primeiro, eu não estou despreparado para ela. Eu já li tudo que você publicou de todo mundo sobre esse assunto. Está tudo rabiscado, caneteado, e eu estou armado até os dentes. Ele falou, é meu? Eu falei, é. Falei, mas a segunda coisa que eu quero que você saiba, se a gente for discutir o assunto para tentar ajudar um ao outro a crescer, eu estou dentro. Se a gente for discutir isso só para medir força, eu estou fora. Eu só não quero que você saiba que eu estou correndo com o rabo no meio das pernas como fosse um covarde. Mas não existe propósito para a gente discutir isso, se a gente não estiver tentando se ajudar e se a gente for perder o respeito. Ele olhou para mim e falou, você está certo. E graças ao bom Deus, nós nunca tivemos duelo. E se um dia acontecer, eu também não devo contar. Mas nós precisamos entender aquilo que é mais prático. Eu olho para a vida daquele irmão, ainda que pense diferente, eu vejo alguém zeloso, que ama o Senhor, que está frutificando, né? Ele olha para a minha vida, ele vê a mesma coisa. Se a gente não conseguir alimentar isso no outro, não há propósito em discutir por discutir, só para tentar entender quem que é a cabeça pensante melhor. Então nós precisamos ter um coração correto. Para mim, a minha maior preocupação com o estudo da palavra é entender que o que eu e você precisamos, ainda que a gente não vá acertar tudo, ainda que nós não vamos enxergar tudo com clareza em todas as áreas, né? A Bíblia diz que agora nós conhecemos em parte. Um dia vamos conhecer plenamente, né? Como também somos conhecidos. Eu fico empolgado com essa promessa. Eu digo, Senhor, a eternidade será pouca para tirar tanta dúvida, para entender tanta coisa, né? Deuteronômio 29 diz que as coisas ocultas pertencem a Deus, as reveladas a nós e nossos filhos para sempre. Então tem coisas que Deus decidiu nem explicar. Não adianta a gente inventar a resposta, né? Agora, há um anseio no meu coração. Eu sou daquelas pessoas, por natureza, extremamente curiosas.
Eu estou no dentista, eu quero entender como funciona a máquina, qual é o trabalho, como funciona a química daquele produto que ele usa. Em qualquer lugar, eu sempre fui curioso para as coisas. Mas o meu grande interesse na palavra tem sido procurar estabelecer o quê? O entendimento de que o que eu e você podemos ter quando estudamos a Bíblia é mais do que satisfação de curiosidade. É um relacionamento com aquele que é chamado de o verbo. O relacionamento com a palavra. Se o maná, por um lado, figura a palavra, ele também figura o próprio Cristo. Em João, no capítulo 6, Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Toda essa conversa do pão do céu entra quando eles estão conversando a respeito do maná. E Jesus agora chama para si a figura do maná, assim como a Bíblia também o trata e o retrata como sendo o verbo. João capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo. O verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Né? A Bíblia diz em João 1,14 que o verbo habitou entre nós. Apocalipse 19,13 diz que ele se chama o verbo de Deus, falando de Jesus na sua vinda. Nós precisamos olhar para ele como a palavra. Isso nos ajuda a entender algumas coisas. Por exemplo, em João 5,39, Jesus diz para os judeus dos seus dias, vocês examinam as Escrituras, examinais as Escrituras, e são elas que dão testemunho de mim. Isso para mim fala mais do que o que na teologia nós chamamos de convergência bíblica, tudo aponta para Cristo. Na verdade, o propósito da Escritura é revelar a pessoa de Jesus. E eu e você precisamos entender que o maior propósito de estudar, né, não é apenas saber no que a gente acredita, mas é conhecer quem nós cremos e servimos. E eu creio que esse deveria ser o nosso principal norte. Né? Obviamente, quando falamos a respeito de Jesus, estamos falando de um ser inesgotável, embora em vida seria impossível para eu e você penetrarmos a dimensão de tudo isso, nós podemos crescer, seguir no que eu falei lá em primeiro lugar, nessa jornada de descoberta. Né? Eu, particularmente, acho interessante quando o apóstolo Paulo começa a entrar em alguns assuntos mais sérios e delicados. Ele termina no final de Romanos 11, no verso 33, dizendo, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Na verdade, um camarada como Paulo, né, de uma dimensão de conhecimento e revelação como a que ele tinha, tanto do entendimento da Escritura, como da capacidade de orientar divinamente para compreendê-la e ensiná-la. Se ele chega ao ponto de olhar para isso tudo, né, e não só reconhecer que é profundo a riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, mas dizer que são inexplicáveis, insondáveis, eu e você precisamos entender que por mais que a gente se aprofunde nessa jornada de descoberta, nós não vamos esgotar. E eu creio que a gente tem uma eternidade inteira para se deleitar. Isso também me empolga. Mas eu acredito que o que nós precisamos é nortear as pessoas a entender algo mais. A pergunta que ele faz no verso 34 é, quem conheceu a mente do Senhor? Na verdade, não se trata apenas de entender seu plano e o propósito, mas é conhecer a pessoa. Né? É chegar a esse ponto onde eu e você, de fato, possamos estar assim empolgadíssimos que esses tesouros dizem respeito ao entendimento de uma pessoa, ao relacionamento com a pessoa, que é o próprio Cristo. Davi não foi chamado na Escritura de um homem segundo o coração de Deus, por ser perfeito, o que nós sabemos que não era. Aliás, a Bíblia registra com muita clareza, pontualidade, a imperfeição e pecados de Davi. Então a pergunta é, por que ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus? Não é nem só porque ele foi chamado, porque ele é o único que foi rotulado dessa forma. Eu e você precisamos pensar a respeito disso. O que é que Deus viu em Davi que o empolgou dizer, né? O empolgou a ponto de ser um homem segundo o meu coração, mesmo que não fosse perfeito. Eu particularmente acredito que era o anseio de Davi de conhecer a Deus. Esse camarada carregava uma paixão, uma fome, um desejo profundo. No Salmo 27,4 ele diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias no seu santuário e meditar no seu santo templo.
né? Essa expressão meditar, traduzida em algumas versões como inquirir, né? Em outras como refletir, ela aponta e dá essa ideia de estudo. Isso não significa que Davi iria sentar no santuário apenas para estudar os livros. Quando ele está falando de uma coisa, pedir ao Senhor, né, que possa habitar todos os dias na casa do Senhor, ele diz para contemplar a beleza do Senhor. Esse camarada está dizendo, eu quero te estudar, eu quero te conhecer, eu quero admirar sua pessoa, eu quero ficar babando nos seus atributos, o anseio de conhecê-lo. Para mim, é um dos grandes diferenciais. Isso deveria ser uma marca na minha e na sua vida. O mesmo Davi, que falava a respeito de conhecer a Deus como o que ele mais queria, como o que mais desejava, ele também conseguia, de alguma forma, apontar na mesma direção, ou com o mesmo estilo de palavra, né, de definições, quando ele falava a respeito das Escrituras. O Salmo 19, por exemplo, nos diz que é atribuído a Davi, eu vou ler do versículo 7 até o 11. Ele diz assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Você pode repetir isso comigo? Diga, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Antes de ele falar que empodera a mente para a discussão, ele diz que produz mudança em você. Ele continua e diz, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Eu acho importante a gente reconhecer que a Bíblia faz distinção entre sabedoria e conhecimento. Uma declaração sobre esse assunto, eu acho que, por um lado, ela pode diminuir, depreciar, mas, por outro, ela tem, talvez, sua aplicação prática. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo, a distinção entre sabedoria e conhecimento é mais ou menos assim. Conhecimento é saber que o tomate é uma fruta. Sabedoria é não colocá-lo na salada de fruta. Sabedoria diz respeito ao seu poder de decisão, ao que você faz com aquilo que conhece, né? E eu e você precisamos entender que mais do que ter conhecimento, precisa haver na minha e na sua vida uma sabedoria prática para nos orientar de acordo com o testemunho do Senhor, que é fiel, e dá sabedoria até aos mais simples. Eu vejo de vez em quando gente falar, pastor, eu não tive muito estudo. Mas conversando com a pessoa, eu digo, mas eu queria que os que têm muito estudo fossem sábios como esse. Soubesse conduzir como esse. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ele segue no versículo 8 e diz, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Você pode repetir isso comigo? Diga, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Gente, não há motivo para acreditar que a leitura, o estudo, a prática da palavra seja um peso. João escreve e diz, os seus mandamentos não são penosos. Eles trazem alegria ao meu e ao seu coração. O profeta disse, achadas as tuas palavras, eu as comi. E elas foram o gozo e alegria do meu coração. Ele segue e diz, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Essa expressão ilumina os olhos, para mim tem muito a ver com revelação, com entendimento, né, que a palavra produz na nossa vida. Diga comigo, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Agora diga comigo, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Eu acho que eu citei que eu estou lendo o Salmo 19, do 7 ao 11, tá? Quando ele fala do temor do Senhor, é algo que também deve acompanhar o efeito e o impacto, né, que a Escritura vai produzir na minha e na sua vida. Aliás, Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele segue e diz, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Vamos repetir mais essa? Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Agora no 10. Se você puder continuar repetindo. São mais desejáveis do que o ouro. Mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel. E o destilar dos favos. Verso 11, diga comigo. Além disso, por ele se admoesta o teu servo. E em os guardar, a grande recompensa. Quando a gente olha aqui para essa declaração dos versículos 10 e 11, são mais desejáveis. Eu acredito que
o ponto do quão desejável a Escritura vai ser para mim e para você, o quanto ela pode nos fascinar. Não tem a ver com mera satisfação da curiosidade, da busca de conhecimento, né? Tem muita gente estudando a Bíblia ou doutrina só para ter munição, para ficar brigando na internet, né? Ou discutindo com os outros. Deixa eu te dizer, querido, nós temos que ser muito cautelosos. Não quer dizer que de vez em quando eu não tenha que dar um enquadro em alguém. De preferência, cara a cara, né? Porque às vezes esse negócio à distância fica muito frio e ele gera mais problema do que solução. Mas a gente precisa entender e ter o coração correto. Quando ele está falando que são mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro depurado, são mais doces que o mel e o destilado dos favos, ele está falando de encontrar o verdadeiro valor, de encontrar nas Escrituras o verdadeiro prazer, porque afeta a nossa relação com Deus, produz mudança e transformação na nossa vida. E, em último lugar, no verso 11, produz um cristianismo prático, uma vida com Deus prática. E dizem os guardar, porque hoje em dia tem um monte de crente cabeção. Os caras sabem pra caramba, mas não pratica aquilo. O camarada consegue discutir detalhes doutrinários impressionantes, mas a vida dele não manifesta Jesus, não revela Jesus, não inspira os outros. E parece que a gente tem uma dicotomia na cabeça de alguns. Ou eu estudo e vivo para estudar e discutir, ou eu trabalho. Né? A própria Escritura nos ordena ser frutíferos e trabalharmos. Ninguém tem o direito de escolher entre uma coisa e outra. Né? E quando eu falo trabalhar, aqui é o reino de Deus mesmo. Né? A capacidade de tocar pessoas, de abençoar os outros. Então, no final das contas, em todo momento e oportunidade que eu tenho, de encorajar as pessoas nessa jornada de descoberta da pessoa de Cristo, não só da doutrina, eu tento sempre trabalhar essa questão da motivação. Eu e você precisamos de algo que realmente seja alinhado com o propósito de Deus. É um anseio de conhecer a pessoa dele, entender isso. A partir do momento que a gente entende, começa a alinhar o coração, nós temos um verdadeiro combustível para seguir adiante. Outro dia alguém me perguntou, pastor, todo dia o senhor acorda com vontade de ler a Bíblia? Eu falei, claro que não. Muitas vezes eu não faço isso na emoção, muitas vezes eu faço isso por disciplina. Mas por quê? Existe um senso dentro de mim que não é só o de obrigação. É o de reconhecer, muitas vezes minha carne não está empolgada, está desconectada de Deus, está tentando me prejudicar, mas eu sei que tem um tesouro por trás daquilo. E eu simplesmente decido que a busca ao tesouro vale a pena, inclusive atropelar a aparente falta de vontade. Porque esse é o tipo de coisa, né? Gente, ler a Bíblia e orar é algo muito parecido com praticar exercício. Quanto mais você faz, mais quer fazer. Quanto menos faz, menos quer fazer. Já vivi isso na Bíblia, na oração e no exercício. Eu te garanto que é tudo igual. Quanto mais faz, mais quer fazer. Quanto menos faz, menos quer fazer. Para a gente terminar, porque eu prometi para mim mesmo que eu ia respeitar o tempo, para fazer aos outros o que eu quero que me faça até o final. Eu queria que a gente terminasse lendo um último texto da Escritura, Colossenses capítulo 13, verso 16. E diz assim que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Vamos falar isso junto? Mas eu queria que a gente trocasse o em vocês para em nós. Né? Vamos fazer uma aplicação bem pessoal. Se eu falar que é para você e você falar que é para mim, no fim deu na mesma. Mas vamos falar todo mundo junto em nós. Não estou distorcendo a Bíblia, só estou levando ela para o lugar final de aplicação que Deus quer. Então, diga comigo que a palavra de Cristo habite ricamente em mim. Agora eu vou te fazer a pergunta, para quê? Além de conhecê-lo, além dessa jornada de descoberta, porque em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, que você vai poder conhecer a Ele, além do fato de que isso te transborda. No final das contas, onde é que eu e você temos que descarregar esse depósito que será feito em nós? O texto diz, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. No final das contas, o que eu e você precisamos é saber que a nossa responsabilidade, depois de encher e abastecer o coração e a nossa vida com o entendimento da palavra, é que a gente encontre
pessoas em quem nós vamos descarregar isso. Nós precisamos permitir que a palavra de Deus nos faça frutificar no relacionamento com Ele, na nossa mudança de vida, mas também na edificação, no serviço dos santos. Né? Porque se no final das contas eu e você viramos só o teólogo de escrivaninha, que não leva ninguém para Jesus, não discipula ninguém, não cuida ninguém, não produz impacto e diferença na vida das pessoas, não vai ter tanta, não vai fazer tanta diferença no final. Um versículo que eu escrevi assim naquela primeira página de uma das primeiras bíblias de estudo que eu tive, que sempre me fazia, quando eu abria a Bíblia impressa, me lembrar de um propósito. Era Malaquias, capítulo 2, verso 17, que diz: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque é sacerdote do Senhor dos Exércitos. Né? Se eu e você nos enchemos da palavra, além de conhecer melhor a Deus, além de sermos transformados, nós podemos ser boca de Deus, voz de Deus, instrumento de edificação e de transformação nessa terra. E a combinação de todas essas três coisas, para mim, é empolgante demais. Conhecê-lo é o meu grande tesouro. Né? Ser transformado e impactado pelo conhecimento é parte da recompensa, inclusive de guardar os mandamentos. Mas abençoar a vida de outros é um efeito colateral inevitável, mas que deve ser praticado preferencialmente com essa intenção e com um propósito claro. Você recebe essa palavra em nome de Jesus?